Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu tô com uma convidada muito especial, já conheço da internet há anos, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, justamente no podcast. Que maravilha! A minha convidada é jornalista, documentarista, palestrante, é escritora, fundadora da consultoria Ser Mais Inclusiva, é podcaster do É Com Elas Podcast e é autora desse livro aqui, Duas Mães em Uma Filha. Seja muito bem-vinda, Maíra Doniti. Muito obrigada. Você estava falando que a gente só se conheceu pessoalmente hoje, mas a gente se Foi. fala há muito tempo. Tem tempo, hein? Já fizemos até live. Já fizemos live. Há anos. Eu acho que a Antônia era um bebezinho Micro. quando a gente se conheceu. Hoje Foi. ela tá com quantos anos? 5. Sim, com certeza ela era um bebezinho. Acho que tem uns, Você tem uns 4 anos. 4, 5 anos, né? Com certeza. Pandemia, Não, Pandemia. Foi em 2020. Foi isso mesmo. E foi ali que... Não, eu fui atrás de você, porque eu adorava o perfil. E hoje é um mega perfil, né? Naquela época tinha bem menos seguidores, acho que bem menos gente conhecia. Hoje, sim, a gente estava começando ainda lá atrás, bem no começo. Tem que me segurar para eu não te entrevistar. Ah! Então, mas fica tranquila que a gente também corta. Pode ficar tranquila, já vai no fluxo mesmo, que vai dar tudo certo. O ruim de você entrevistar jornalista é isso, tá, gente? Primeiro que você fica com um cagaço na mão, porque você fala assim, como é que você vai entrevistar um jornalista? Imagina. Segundo, que as perguntas viram contra você. Imagina. Não, mas toma cuidado. Tá Mentira. bom. E na época você tinha o perfil Duas Mães e Uma Filha, que é o mesmo nome do livro, assim. Por que mudou? Quando... Até a gente estava falando isso antes. Hoje faz um ano que eu pedi demissão. Eu fui jornalista, sou jornalista, mas Sim. fui jornalista na Globo e na Globo News durante 17 anos. E quando eu pedi demissão, eu falei, bom, agora eu preciso falar para fora. A gente acaba não fazendo isso quando a gente está no mundo corporativo, né? Eu passei 20 anos no mundo corporativo. Falei, agora eu não posso mais esconder. Eu preciso mostrar quem eu sou. E aí eu optei por ser Maíra Doniti, até porque eu comecei a dar mais palestra e tal, as pessoas me procurarem, e Duas Mães e Uma Filha não sou eu e mais outras 2 pessoas, né? Sim. Então, vou dizer que foi um reposicionamento de marca. Reposicionamento de marca. Muito bom. E o que te fez criar o perfil? O que te motivou? Por que a necessidade do perfil? Bruna, você já tinha pouco trabalho, assim, né? Tinha pouco trabalho, então mas eu tinha muito trabalho e muita angústia dentro de mim. Porque se você pensar, a gente tem hoje mais perfis de duas mães, né? De dupla parentalidade homoafetiva. Sim. Mas naquela época, quando a gente engravidou, tem 6 anos. Quando a gente começou a fazer o tratamento, tem mais ainda. Quando a gente começou a pensar sobre isso, ainda mais. Então, eu acho que não era nem... eu via tanto desconhecimento. E o que eu sei fazer? Eu sei escrever, né? Eu sei falar, eu sei me comunicar. Sim. Então, quando as pessoas começaram a fazer tantas perguntas, eu senti muita necessidade de escrever sobre, até para meio que assim, no início eu fazia uns posts e até foi aí que surgiu o blog Duas Mães e Uma Filha, que originou esse livro. Eu até falava sobre coisas que aconteciam sem citar nomes, sabe? Era uma necessidade mesmo de colocar para fora e de me conectar com outras pessoas que estivessem passando por situações parecidas com a minha. E eu fui muito feliz nisso. Cada vez mais eu fui me conectando com outras pessoas. Eu comecei a falar muito sobre, não só, né, dupla maternidade, mas sobre padrões sociais, sobre coisas que a gente pensa, que a gente reproduz sem pensar. E para mim foi muito feliz. Assim, me conectar com as pessoas. Você vê, me conectei com você, Sim. me conectei com outras pessoas que para mim são importantes. E virar, aos poucos, uma voz dentro do... Eu acho que eu fui me descobrindo ali também. Como mãe, como uma pessoa casada com outra mulher, assumidamente, que foi uma coisa que eu demorei muito a fazer, por angústia mesmo, por não aceitação minha e dos outros. Então, foi isso. Acho que eu precisava botar para fora, precisava, sei lá, entender meu lugar no mundo na internet. Foi bem despretensioso no começo. Era uma coisa assim, meio diário. Era uma coisa diária e tinha essa coisa mesmo de fazer as pessoas se sentirem mal de falar qualquer coisa, de perguntar qualquer coisa. Então, é isso, ó. Tô aqui com essa pessoa, tenho orgulho de estar com essa pessoa. Porque eu realmente saí do armário na internet.
Eu sei mais ou menos como é que Fiz funciona. esse anúncio, sabe? Aham. Senti que eu precisava. E foi isso. Send. Foi o primeiro post. Eu falei, agora eu vou dizer que eu tô com essa pessoa. Entendi. Isso que ano? Isso 2016. 2016. Mas ainda não era a perspectiva do Duas Mãos. Era você. Não, eu falei mesmo assim, cara, não dá mais pra eu esconder. Não, me conta essa história direito aí. Vamos, É, vamos, isso é vamos, bom, vamos né? lá. Vamos voltar aí. Você conheceu a Eu Inês conheci a Inês há muito há tempo. muitos anos. Isso. Nossos pais, amigos. Uhum. E conheci ela há muito tempo. Mas eu acho que tem ali, antes da Inês, uma... Eu entendi com 20 e poucos anos que eu gostava de homem e de mulher. E até foi difícil pra mim, porque eu falava, cara, que é isso? E eu lembro que o primeiro relacionamento que eu tive com uma mulher foi muito doloroso, foi muito não aceito, foi clandestino. E eu lembro da minha família falar isso. Agora você é sapatão, sabe? Uma coisa meio assim. Sim. Ah, meus pais, tô expondo aqui, mas tudo bem. Mas tudo bem também, gente. A gente tá ótimo. Tudo certo. Mas teve essa coisa. Então, eu não me aceitava, a minha família também não me aceitava, eu vivia num mundo clandestino e eu não entendia também o que eu sou a partir daí. Não se falava muito em bissexualidade. Aliás, até hoje, a bissexualidade, ela é invisibilizada. Sim. Né? Então, para mim, era ali um caos. Eu tive depressão aos 30 anos, né? Uhum. Não conseguia me entender o meu lugar no mundo e tal. E aí, toda vez que eu namorava um cara, o cara tinha um tapete vermelho lá dentro de casa. Sim. Eu me sentia bem, sabe? Eu me sentia aceita. Eu botava na rede social, eu fazia declaração. E toda vez que eu me envolvia com uma mulher, ainda que não fosse um relacionamento mesmo, era uma vida clandestina. Quando veio a Inês, eu tinha 31 anos, morava aqui em São Paulo, aliás. Você é mineira, né? Mineira. E eu sou carioca. Sim. Nos encontramos aqui nesse lugar. Em São Paulo. Em São Paulo. O local dos encontros. Isso, exatamente. E eu morava em São Paulo e já pagava minhas contas, morava em outro estado. Isso, para mim, teve um peso também. Uhum. E eu falei, cara, não dá mais para eu viver essa vida clandestina, essa vida de me sentir mal, essa vida de não conseguir ser quem eu sou. Porque quando a gente não é quem a gente é em sua plenitude, no trabalho, na vida, na família, a gente é pela metade, a gente vive pela metade. Eu falei, eu não vou viver pela metade. Eu tenho um amor incrível por essa pessoa aqui, que também tá me amando, e eu vou dizer para todo mundo. Uhum. E eu tinha uma preocupação também, ali a minha família já sabia. Eu tinha uma preocupação também no trabalho. A gente fala que o trabalho é o último armário aberto por LGBTs. Sim. E realmente, ali foi o último armário que eu abri. Então eu falei, se eu botar na internet, vai todo mundo ficar sabendo e pronto. E eu também pensei estrategicamente que se eu botar na internet como que eu tô feliz, a minha família também vai ficar meio com vergonha de ser contra. Porque os amigos vão ficar sabendo e tal. Sim. Peguei e falei, vai ser hoje. Peguei, fiz o post, pá! Textão. E saí correndo. Desligou o celular. Postei e corri. E foi assim que começou. Que eu coloquei isso a público. Infelizmente, por causa de um amor muito forte, não simplesmente pelos meus anseios, por ser quem eu sou mesmo, né? Mas felizmente por um amor muito forte. Sim. E tudo com que a gente dá conta de fazer também, né? Mas isso é muito difícil, né? É muito lamentável que tenha que ser assim. Sim. Mas me conta uma coisa, a sua família tem alguma questão religiosa? Ou o que rolava que existia toda essa situação de não aceitação? Acho que tinha muita projeção mesmo. Projeção. Em relação a mim. O que eles gostariam que eu fosse, não quem eu era realmente. Eu acho que tinha isso. Filha única? Nada, terceira filha, mas única mulher. Ah, ok. Mas eu acho que se fosse qualquer outra coisa, sair da norma... Ainda é difícil, e num meio social mais privilegiado, isso tem aquele preconceito velado. Sim. Sabe? Então, eu achava meus pais pessoas muito de cabeça aberta, até que virei sapatão. Ok, aos 24. Aos 24 eu me relacionei pela primeira vez com uma mulher. Mas ninguém entendia o que eu era naquilo.
Hoje eu sou uma mulher bissexual casada com outra mulher. Perfeito. E quem foi? E quem foi não, né? Como foi? Quem foi não? Como foi assim a primeira experiência com mulher? Como que você processou essa informação? Então, eu sempre fui uma pessoa que, na dúvida, eu vivo, Ok, sabe? justo. Não penso muito, não. Assim, para mim, a vida é uma só. E eu me envolvi com essa mulher sem entender o que estava acontecendo, tá? Não foi tipo, nossa, me envolvi com essa pessoa. Não sabe, não entendia. Isso era faculdade ainda ou não? Já tinha formado? Já tinha formado. Ok. Já tinha formado. Uhum. Já tinha formado, já estava na Globo. E para mim isso foi mesmo, eu demorei a entender, demorei meses a entender. Eu sabia que eu queria ficar perto, mas eu não sabia qual era, porque eu não tinha essa oportunidade, sabe? Não tinha isso em volta muito. Não tinha referência. E aí, quando eu entendi, eu fui. E claro, no dia seguinte eu falei, putz, grilo, e agora? Não, mas ainda gosto de homem. Né? E aí, no dia seguinte, foi de novo. E foi de novo. E foi de novo. Até que ficou insustentável. Até que eu falei, eu gosto dela. Eu definhei, sabia? Era uma não aceitação tão grande que Nossa, eu fiquei, assim, palito. Tô contando essas coisas pela primeira vez. Jura? Falo. Olha, pra vocês verem que privilégio. Tô mesmo, porque foi uma coisa que... Foi um tabu mesmo pra mim. Eu vivia uma vida clandestina. Eu entrava nos restaurantes antes para ver se tinha alguém conhecido. Eu vivia uma vergonha de mim e foi muito doloroso também na família. Tinha essa coisa de... E era sempre isso, assim, você não é isso, sabe? Não, mas teve uma comunicação? Você chegou, pai, mãe? Então, gosto dessa pessoa aqui... Cara, olha só que coisa. É a primeira vez que eu tô contando isso mesmo. Acho que só Adoro! Só a Inês sabe disso, mas que é o que eu falei, que é o que eu faço, eu comecei a escrever. Tamanha a minha angústia. Sim. E aí minha mãe pegou e abriu e leu. Ok. E ela falou, não, na verdade, você que quis deixar ali. Na verdade, não. Eu estava ali, porque estava ali numa gaveta. A gente... eu ainda sou um pouco menos hoje em dia, mas eu ainda sou um pouco analógica, né? De gostar de escrever. Hoje em dia, menos. Mas naquela época, tem anos isso. Vou fazer 40 anos esse ano. Era isso. Eu queria botar para fora. Foi muito doloroso para mim não ser o que as pessoas esperavam de mim. Hoje eu amo ser quem eu sou. Sim. Um orgulho imenso disso, mas foi um longo caminho. Um caminho com depressão, um caminho definhando, um caminho em que eu olhava em volta e não pertencia a nada. Horrível você não pertencer a nada. Eu olhava as minhas amigas de infância, todas casadas, botando o sobrenome do marido naquelas festas que eu era madrinha na igreja, e eu olhava aquilo e falava assim, gente, eu não sou isso. E não é nem pela minha sexualidade, eu não sou isso mesmo, eu não casaria na igreja. Eu não colocaria o nome de ninguém. Eu me sentia diferente e eu não sentia ninguém igual a mim. E isso foi um caminho mesmo. Até que eu entrei na faculdade, fui fazer a Universidade Federal, vi pessoas um pouco mais parecidas comigo, mas o meu invólucro, a minha raiz, Sim. é uma raiz mais conservadora. Mais tradicional. Mais tradicional. Então vamos lá na infância agora. Vamos lá na infância. Como é que foi? Como é que era a sua infância? Você não foi uma criança viada. Foi não, a princesinha do papai. Foi uma princesa. Eu olho foto e até isso. Eu olho foto, eu tava várias vezes, quando eu olho, eu tô assim, ó. Sabe? Arrumadinha. Não, assim, com o ombro, assim, sabe? Essa postura, assim, várias vezes. Uma armadura. Sim. Que eu demorei tanto a tirar. Vocês percebem, volta e meia eu faço assim de novo. Tá mesmo. Isso é uma defesa, uma armadura. E eu fui uma... Eu sempre me achei diferente, Bruna. Assim, eu sempre gostei de contestar. Sempre gostei de teatro, das artes. Meus pais, duas pessoas bastante intelectualizadas. Mas, assim, nunca fui uma criança viada. Pelo contrário, eu tinha que ser a melhor em tudo. Sou a terceira filha. Tinha que ser linda. Sempre tive uma cobrança para ser bonita e magra. Uma coisa meio... E na adolescência, eu tinha uma cobrança de estar namorando. Ok. Isso tinha também.
Existia um direcionamento para um casamento ali. Para uma relação, por ter um homem ao lado. Ok. Isso me incomodava. E eu não... Entendeu, gente? Muitos incômodos para estar aqui hoje. Para chegar nesse ponto que estamos hoje, né? E comunicação, jornalismo veio por quê? Por que você escolheu jornalismo? Você ficou em dúvida em alguma outra coisa? Eu queria, na infância, na adolescência, eu queria ser atriz. Tá. Mas falavam, mas você escreve tão bem para isso, você não sei o quê, olha o preconceito. Mas eu quis ser jornalista muito rápido. Eu nasci jornalista. Eu nasci com interesse pelas pessoas, interesse pelo diferente. Sempre gostei de escrever. É engraçado porque eu vejo a minha filha hoje. Minha filha, eu lembro, é horrível projetar. Eu tento muito não projetar. Mas eu aprendi a ler praticamente sozinha. Sim. Sabe? Eu tinha muito essa vontade de ler. Eu tinha muita curiosidade para ler. Sempre fui uma pessoa que leu. Sempre fui uma pessoa que escreveu. Eu nasci comunicadora. Até para sobreviver, né? Que eu tinha 2 irmãos mais velhos. Se eu não me comunicasse, sucumbia. São muito mais velhos? Não. Um tem 3 anos a mais e o outro 7. A gente ficava ali no bolo, mas era bem opressor. E aí você escolheu fazer faculdade? Estou fazendo uma sessão de análise aqui hoje. Tamo. Algumas pessoas falam isso mesmo, que eu devia ser analista e não advogada. Mãe, sabia? Ah, é? Meu pai é advogado, olha aí. Pois é, tá vendo? Então 2 em 1. 2 em 1. Estou fazendo sessão de análise. Imagina. E você escolheu fazer o ERJ, o FRJ. O FRJ, ou não? Foi algo que foi meio que direcionado para estar em casa, não? Fui a única pessoa da família até hoje a fazer uma faculdade pública. Eu tinha muita vontade de estudar numa universidade federal. Eu achava que isso seria importante. Eu já sabia que isso ia ser importante para abrir meus horizontes. Eu nasci na zona sul do Rio. Estudei em escola tradicional, escola de santo. O caminho natural era fazer PUC, né? Sim. E eu olhava para aquilo, eu lembro que o resultado da federal saía depois. E eu já tinha passado na PUC, eu olhava e eu fui fazer a pré-matrícula para não perder, porque eu podia não passar na federal. Sim. E eu olhava e falava assim, eu não quero estar aqui. Eu já tinha essa noção, entendeu? Eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. E quando eu entrei para a federal, eu olhei aquele mundo, que era um mundo diferente, com pessoas com histórias diferentes, ainda que dentro de um privilégio, né? Porque quem passa para a federal, naquela época que não tinha cota, na federal ainda não tinha, na estadual tinha, foi o primeiro ano de cotas. É claro que é um privilégio você estar numa faculdade pública, porque... enfim, os acessos são bem mais difíceis. Isso. Mas as pessoas já tinham algum background mais diverso. Né? Tinha gente da zona norte do Rio, tinha gente do subúrbio. Sim. Isso era mais... E eu achei aquilo demais. Foi seu primeiro contato com diversidade? Acho que com uma diversidade de renda e tal, e a gente tá ali, todo mundo, sim. Diversidade racial? E pouco, tá? Porque no curso de jornalismo, em 2003... É mais difícil. Mas eu acho que tinham pessoas ali com histórias muito diferentes da minha e aquilo me fascinava. E interesses muito parecidos, né? Sim. Isso foi bem, bem bacana, assim. Ali eu falei, nossa, eu fui muito feliz ali na faculdade. O que você mais achava interessante da diversidade que você vivenciava naquela época? Era muito interessante ver pessoas que estavam ali... Porque isso, era uma patricinha, né? Adoro a sinceridade dela. Pois é. Ok. Fiz 18 anos, ganhei um carro. Ia pra faculdade, sabe? E o clube na frente, porque era aquela faculdade na Urca, entendeu? Então, era a casa da minha avó do lado, era ridículo. É a minha história. Sim. Né? Mas ali eu via gente que morava muito mais longe, que a mãe e o pai não teve oportunidade, e essa pessoa já era a grande oportunidade da família, o grande avanço da família. Sim. Isso era muito interessante. Sim. E aí você formou, você sempre trabalhou na Globo? Chegou a trabalhar em algum outro local? Trabalhei. A Globo foi o 3º lugar que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar cedo, eu gostava muito. Sempre gostei de trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar no 4º período da faculdade, num site chamado Bolsa de Mulher.
Olha que bom, o feminismo ali brotando. E depois do Bolsa, eu fui chamada para trabalhar no Jornal do Comércio, ali no Diários Associados. E ali foi muito legal também, porque ali a minha vida de patricinha foi né, eu olhava aquilo e era no Santo Cristo. Eu comecei a frequentar o centro da cidade. O jornalista tem essa coisa boêmia que me fascinou. Os jornalistas mais velhos, aquela coisa do cigarro, fumava dentro da redação, sabe? Eu achava aquilo ali demais, essa coisa, achava demais, romântico, assim, o lado romântico do jornalismo. Mas a Globo eu fiz prova para entrar. Era um privilégio também, né? Acho que, sei lá, eram muitas pessoas para 3 vagas na Globo News. E eu passei. Mas não como estagiária, como estagiária. Você entrou como estagiária. Eu era jornalista nesses lugares, mas a Globo não podia, se eu não tivesse um diploma. Porque aí uma empresa maior exigia diploma. Mas eu entrei na Globo com 21 anos. Uau. Estagiária. Já tinha tido aquela decisão do Supremo sobre... Não, acho não? Não me lembro, porque ela foi, depois ela caiu, então eu não me lembro, mas eu acho que não. Não, né? Não. Okay. Mas eu entrei lá como estagiária e a primeira vez que eu entrei numa redação de jornalismo, aquele baratavô, as pessoas gritando. Nossa, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso aqui é meu lugar. Eu lembro, assim, a excitação que eu tinha, eu não queria sair dali. Aquilo ali foi o meu total pertencimento depois de tanto não pertencimento. E lá fiquei 17 anos, né? 17 anos. E fez de tudo um pouco. Fez muita coisa. Fiz muita coisa. Eu sou muito inquieta. Não consigo fazer uma coisa só. E eu sempre tive muito interesse. Até porque é diferente quando você é jornalista, você trabalha em televisão. A televisão, ela é muito poderosa. No sentido que, assim, uma coisa é só eu escrever. A Bruna falou sobre o projeto que ela vai fazer com Bicha. Outra coisa é você estar na televisão e você explicar o projeto que você está falando. Você está ali. A TV tem som, a TV tem... Eu comecei a olhar isso e aquilo me fascinou muito. E depois a questão da edição também, né? Você fazer uma matéria editada, você botar o texto com a imagem, você usar o fogo, você usar o barulho. O jornalista adora um fogo. Todo mundo fala. Um fogo, uma batida. Porque é de televisão, né? Ok. Assim, que é isso? Você tem meio cinema, só que você é o cinema da vida real. E eu fiz todos os processos dentro de uma televisão. Comecei como produtora, eu comecei a entender por que o sinal caía daquele jeito. Isso me interessava demais. Por que o sinal saía e descia, como é que a gente estava com o repórter dentro da bolsa e a gente estava pegando isso e um repórter ao vivo em Paris. Isso me interessava muito. E aí depois eu virei editora, que é isso, é você pegar o texto do repórter, casar com imagem, escolher ali o que cada pessoa vai falar e tal. E depois virei repórter mesmo. Ok. E depois comecei a fechar jornal também. E comecei a cobrir política, eleições, economia. E aí vim para São Paulo como repórter, mas fazendo isso, assim, eu queria aprender a filmar. Porque eu pensava, se eu vou escrever alguma coisa, eu preciso dar o meu olhar. Sim. Então, eu comecei a filmar. Eu filmava e fazia algumas coisas ali para isso. Como é que eu vou... Porque TV é juntar a imagem com palavra, né? Palavras. Então, como é que eu vou fazer isso? Pelo meu olhar. Comecei a filmar. E aí, teve um pitching de documentário em 2017 na Globo News. Eu ganhei esse pitching. E aí, eles fizeram o meu documentário. Foi o primeiro documentário que eu fiz. Eu não sabia fazer documentário. Eu fui lá e fiz. E aí, chama Meus 18 Anos, que é sobre jovens em entidades de acolhimento, que foi uma ideia que eu tive um dia mesmo. Eu falei, cara, quando faz 18 anos e a pessoa está lá, ou está disponível para adoção, ou está lá mesmo porque teve destituição do pátrio poder, está lá, mas faz 18 anos. O que faz? Me perguntei isso e falei, é daí. Vou lançar essa ideia. E aí aprovaram. Então, foi meu primeiro documentário. Tá no Globoplay. Globoplay, Meus 18 gente. anos. Meus 18 anos. E aí eu falei, nossa, eu gostei desse negócio de documentário mesmo. E aí fez outros. Fiz outros. O último que eu fiz na Globo foi o Visita Presidente,
junto com a Júlia do Ailib, dos dias do Lula na prisão, o depoimento das pessoas que visitaram o Lula, foi logo depois que ele ganhou. Meio para montar um quebra-cabeça, para meio que direcionar, né? Assim, esse cara que foi preso agora se torna presidente, quem que ele leva junto com ele? Porque muitas das pessoas que ele levava para o Planalto com ele foram as pessoas que foram muito leais a ele durante o tempo na prisão. Quem são essas pessoas? E aí a gente fez esse documentário. Foi o último, fico até arrepiada até hoje de falar sobre ele. Mas foi o último documentário que eu fiz. E de todas as funções que você fez enquanto jornalista, aquela que o coração bate mais forte? O jornalismo bate forte. Cobertura de eleição, cobertura de grandes eventos. Eu falo isso, eu sou uma jornalista, meu sangue é jornalístico. Então, eu não descarto um dia voltar a fazer documentário, porque hoje muito do que eu faço pela comunicação, eu continuo me comunicando. A própria palestra é um storytelling, né? Quando você vai construir. Eu faço institucionais, então tem essa questão jornalística ali, essa questão de comunicadora, mas eu não posso descartar um dia voltar a fazer um documentário, porque o meu coração bate forte. Eu não gostaria agora, ainda estou me curando, mas eu não gostaria agora, mas eu tenho muita vontade, porque eu acho que é o que eu sei fazer de melhor. É jornalismo de televisão. E qual o projeto que você mais gostou de fazer? Dentro do jornalismo? Meus 18 anos foi muito forte para mim. Ficar convivendo ali dentro daquelas entidades de acolhimento, conversar com aqueles jovens. Como é que você faz um jovem desse, que tem tantas marcas, se abrir para você? Como é que você cria essa relação em tão pouco tempo? Eu tinha pouco tempo. E isso foi muito interessante. Ao mesmo tempo que eu voltava para casa e não dormia. Muitas vezes eu voltava para o hotel e não dormia. Porque no Rio foi só um lugar. Fiz em São Paulo, fiz em Brasília. Então, isso foi muito forte, assim. E eu sentia que eu devia a essas crianças, esses jovens, contar a história deles de uma forma muito respeitosa. Sim. Foi muito bom. Cobertura de eleição. Bate forte no meu coração. E, assim, não posso negar, tenho que ser sincera, que grandes coberturas de mesmo incidentes, isso eu cobri a invasão do Complexo do Alemão. A gente ganhou o Emmy, né, pelo Jornal Nacional. Eu estava nessa equipe. Aquilo ali, a gente dormia, a gente virava. É isso, é a cachaça. É a boemia que é trazida para dentro para se poder viabilizar o projeto. Eu sei que o olho brilha quando eu falo sobre isso. Brilha mesmo. Mas é que nem quando você tem filho, entendeu? Você esquece o ruim, sabe? Agora eu só lembro do bom. Você só lembra do bom, do saudoso, né? E tem um ano que você pediu demissão. Um ano que eu assinei. Tá, e aí? Para fazer o quê? Eu sentia que eu não queria mais estar vinculada a uma empresa só, nessa relação de empregador-empregado, assim. Foram 20 anos de mundo corporativo. Eu nunca tirei uma licença, só tirei férias. Licença maternidade tirei, né? Mas eu só tinha tirado férias, eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Eu me emendava um lugar no outro. E eu comecei a entender que eu não era só aquela pessoa que desse olho que brilha. Eu também sou outras. Poderia fazer outras coisas. Eu queria me dedicar ao meu livro. Eu queria ajudar outras empresas a serem mais diversas e inclusivas. Acho que me ajudou muito também a tomar essa decisão quando a Globo começou a mudar, né? A Globo, eu entrei lá em 2006, era uma empresa. E a Globo começou a se estruturar para ser uma empresa mais diversa. Veio a diretoria, a gerência de diversidade e inclusão, vieram os grupos de afinidade, eu fui a liderança do primeiro grupo de afinidade LGBT da Globo. Então, fui a primeira liderança, né? Primeira liderança mulher, porque eram outros dois homens. Isso em 2020. E 2020 ou 2021, não me lembro. Mas ali eu tomei muito gosto por aquilo.
Porque eu comecei a conversar com... Porque quando você tem grupo de... A maior parte dos grupos de afinidade é um trabalho voluntário. Sim. Que se você toca, você vai tocando. Então, você bate na porta das áreas, você se responsabiliza por muita coisa. E aquilo me fascinou também. E eu falei, pô, eu gosto de fazer isso também. E falar sobre diversidade. Eu me considero uma pessoa disruptiva dentro dessa questão de padrões e tal. E privilegiada para poder quebrá-los. Sim. Né? Então, eu falei, pô, eu gostaria de um tempo para poder me dedicar mais a isso. E é o que eu estou fazendo hoje. Estou bem feliz de poder falar sobre equidade, poder me conectar a outras pessoas que também estejam na mesma página, poder provocar. Toda palestra que eu faço, eu provoco, sabe? Provoco, faço rios, humor, mas eu gosto de provocar. Sim. Trazer provocações. E isso é muito legal, porque você sai... Acho que o jornalismo é legal, que você está informando as pessoas. Na pandemia, eu pensava assim, cara, as pessoas estão se informando pela gente. É a gente que está ali. Isso é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, é muito bacana você transformar as pessoas, porque toda vez que eu saio de alguma palestra, de alguma reunião, eu sinto que eu transformei as pessoas, sabe? Pelo menos alguma semente eu plantei. E isso começou a me interessar demais. Assim, poder unir isso ao... Porque é um privilégio, eu falo isso sempre, assim, eu poder olhar para uma pessoa de igual para igual, um diretor de uma empresa de igual para igual e provocá-lo, é um privilégio. Né? Então, assim, eu preciso usar esse meu privilégio também. E eu acho que tem sido uma trajetória muito bom. Unir isso a ganhar dinheiro. Porque não dá para também... eu sair de um lugar que me dava uma segurança financeira, né? Sim. E estou muito feliz, está sendo muito bom. E a consultoria, o recorte dela é em diversidade e inclusão como um todo, ou o recorte é a pauta LGBT? Então, eu quando comecei, sempre foi diversidade e inclusão. Sim. Aí nisso, porque eu planejei a minha demissão. Sim. Não foi uma coisa que eu peguei e não aguento mais, tchau. Então, eu planejei mesmo. Eu peguei uma pessoa que era especializada em falar de carreiras, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia por onde começar. O que eu sei fazer. Você tinha só uma ideia. Sim, porque eu estava dentro do mercado. Muitas das vezes, eu acho que eu não conseguia, isso haja análise, fazer um documentário, eu não conseguia postar sobre, eu não conseguia colher isso, porque era sempre isso é da empresa, não é meu. Mas também é meu. Né? Até tá o meu nome lá. Se você colocar meu nome, você vai ver que tem os frutos disso. Eu não conseguia fazer isso, Bruna. Não conseguia. Então, eu comecei mesmo a ter umas sessões com essa menina. O que eu sei fazer da minha vida? Não tinha nem currículo. Meu currículo era desatualizado. Seu currículo era uma prova que você fez lá atrás e passou. E foi. Isso. Foi trabalhando. Sim. E galgando seus espaços. E os meus produtos, né? Fiz muita coisa, mas eu não conseguia sintetizar isso. Foi difícil mesmo. Eu olhava assim, cara, como é que eu vou resumir isso aqui? Peraí. Não sabia, porque era muita coisa que eu tinha feito também, mas... Sim. E aí comecei a fazer uma pós em diversidade e inclusão. Então, o mês que eu assinei minha demissão foi o mês que eu me formei na pós. Depois eu fiz uma especialização em ESG e comecei a falar sobre diversidade e inclusão como um todo. E é interessante, eu acho, que interessante não falar só sobre a pauta LGBT, mas poder falar sobre outras pautas como uma pessoa aliada e como uma pessoa que talvez vá ser ouvida, né? Para trazer outras pessoas com determinados marcadores que eu não tenho. Sim. E a pauta de gênero, né? De mulheres que me interessa muito. Eu acho que eu sou PhD nisso, porque eu nasci numa família muito machista, com 2 irmãos mais velhos, sou a mais nova. Isso, para mim, já foi minha primeira especialização. E ao longo da vida, acho que estar em lugares mais tradicionais, você percebe muita coisa. Né? Hoje eu percebo quantas coisas eu passei. Né? Isso dentro de um recorte de privilégio. Sim. E aí eu peguei e resolvi falar sobre diversidade e inclusão, falar porque eu percebia que muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar, né? Acho que o que eu mais pego é quem não sabe por onde começar. Então é muito transformador você poder sintetizar isso e guiar as pessoas nesse caminho. Que incrível. Muito bom. Brilhei o olho também ou mais no Brilhou. Ai, graça! Brilhou. O olho tá brilhando. Pode ficar tranquila. Olha. E assim,
Você tem sentido que as empresas estão receptivas a esse tema? De um ano para cá, um trabalho mais intenso dentro das empresas, tem sentido que os caminhos estão se abrindo ou a gente ainda está muito engatinhando? Acho que a gente tem, claro, empresas que estão aí mais avançadas, mas percebo que estamos engatinhando sim. Percebo que muitas vezes as pessoas... Que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso provar para a pessoa que ela precisa investir em diversidade. Uhum. Com números, com dados, com pesquisas. E o que eu sinto também é que, embora muitas vezes já se convençam de que é preciso investir em diversidade, mas o budget é limitado. Sim. Então, as pessoas falam assim, são obcecadas no letramento. Vamos fazer letramento. Mas letramento não pode ser só um workshop de 2 horas e tchau. Sim. E eu sinto que as empresas, ainda muitas delas, não todas, claro, mas muitas delas acham que está pago fazendo um workshop para lideranças, um workshop para equipes, que muitas vezes tem baixo engajamento, e está tudo certo. Olha, a gente está fazendo isso aí. Então, é difícil. É difícil. Você vê isso, né? Não é isso aí mesmo? É, isso aí um pouquinho pior. Mas a gente chega lá. A gente tem que acreditar que a gente chega lá, que o nosso trabalho está rompendo barreiras. Porque tem sido que é um processo ciclo. educativo também, né? Sim, e é cíclico, né? Toda vez que a gente tem um avanço, tem um retrocesso. Isso desde Renascimento e Reforma. Sim. Acho que ali dá uma amedrontada ali. A gente teve, no ano passado e nesse, né, a BlackRock falando sobre politização. Não vamos mais usar o termo, não vamos falar de ESG, porque ficou muito politizado. E aí, um mega retrocesso. Sim. Então, é cíclico. Acho que a gente tem que ficar ali insistindo mesmo. Eu vejo muitas vezes, no ano passado, isso foi uma coisa louca, porque tive que me trabalhar bastante internamente. Porque eu saí, trabalhava pra caramba, então o que eu achava? Sair, eu tenho que ser ocupada. Sim. Então, eu saía marcando reunião sem parar, Sim. sabe? E teve uma hora que eu falei, tô perdendo o propósito, porque virou uma loucura. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, vamos respirar. Tem dia que eu não vou fazer muita coisa. E tem dia que eu vou fazer muita coisa. Tem dia que eu vou tirar para não fazer muita coisa. Sim. Sexta-feira eu vou viajar. Mas essa semana eu trabalhei pra caramba. Então, eu vou tirar sexta-feira. Claro que eu vou ficar no telefone. Claro que eu vou fazer coisas. Mas eu vou poder não estar em lugar nenhum. E isso é muito gratificante. Foi um trabalho interno fazer isso. É difícil. Você se considera workaholic? Que você trabalhava muito, isso todo mundo sabe. Mas a pergunta é, você se considera um workaholic? Eu me considero uma pessoa com muita dificuldade de dolce far niente. Sabe? Ok. Muito difícil para mim. A minha cabeça está sempre produzindo. Eu posso estar aqui com você, mas eu já estou pensando em outra coisa. Sabe? E já pensei, sexta-feira não, mas eu tenho isso enquanto eu estou falando com você. E para mim é um desafio. Não fazer nada, muito difícil. Não ficar com o telefone na mão, muito difícil. Não fazer 50 coisas ao mesmo tempo, muito difícil. É um desafio. Não está aprendendo nada. Não estou aprendendo, estou fazendo um curso. Difícil. Até negociou a mão. Tá bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da história de amor? Minha história de amor, hoje é dia das namoradas. Hoje é dia das eu não namoradas. ligo muito pra essas coisas, né? Assim, a parte comercial. Não ligo. Okay. Dia das mães me incomoda demais. Acho extremamente opressor. Extremamente opressor até o que é produzido a partir disso. E dias dos namorados e das namoradas, etc. Acho que só vou gostar muito quando as empresas e os produtos forem diversos. Aí eu vou gostar bastante. Mas enquanto só tiverem casais heterossexuais, brancos, na jogada, me incomoda. Sim, sim. Então, às vezes eu acho que, não, mas vai participar de uma campanha? Vou, porque é importante ter isso. É importante me colocar, talvez fazer um post para falar do nosso amor. Mas eu falo tanto do nosso amor, eu não preciso do dia 12 de junho para isso, mas a gente vai jantar. Imagina, Inês espera, Inês gosta. Inês gosta? Essas coisas ela é mais boba. Ela é a parte romântica, ela é mais romântica. Não, eu acho que eu sou bem romântica, sou bem intensa, sou bem profunda, assim, no amor. Mas ela gosta dessas coisas. Ela é aquela pessoa que chega na farmácia e vai melhorar o seu cabelo. Ela compra. Okay. Então, eu acho que ela é mais assim.
Eu acho que eu sou menos nesse sentido do voltado para o externo. Eu sou mais do interno. Mas você conheceu a Inês na infância? Conheci no início da vida adulta, apesar de saber que ela existia na adolescência. Ela é mais velha que eu. Ok. Ela tem 9 anos a mais que eu. Diz o meu pai que... Meu pai é amigo da mãe dela desde os 15 anos. E são amigos do pai depois, né? Ao longo do início da vida adulta também. Uhum. Diz meu pai que viu ela na barriga. Ok. Então, a gente já pode ter brincado Não, acho que brincar na praia não, porque tem muita diferença de idade. Mas a gente já pode ter estado no mesmo ambiente. Mas nossos pais se frequentavam, assim, na praia. Que era aquela coisa carioca. Todo carioca se encontra na praia. Ok. A gente passava o dia na praia. Sábado e domingo era praia. Todo mundo ia. Eu morava em Ipanema. Então era só atravessar a rua. Só atravessar a rua, patrocínio. Então tinha isso, tinha essa vida, assim. Mas o pai da Inês é um grande artista plástico, Carlos Vergara. Fiz até a capa do nosso livro. Que ficou linda, inclusive, né? E é uma muito foto, bonita. você vai Foca ver. aqui, Ju. Você vai ver por dentro, você vai ver a foto real. Foi a partir de uma foto isso. O pai da Inês é um cara genial. Meus pais amavam, sempre amaram a arte dele. Então, eu sempre soube que ele existia também, que ele tinha 2 filhos. E aí, um dia, minha mãe comprou um quadro. Ali que começou a história. Ah, gostei. Vamos lá. A minha mãe comprou um quadro. E aí, mas eu encontrei o Vergara, encontrei o João, que é o irmão da Inês. Vocês deviam se encontrar e tal. E a Inês já trabalhava na Globo, só que ela trabalhava e trabalha ainda no entretenimento. Sim. Alguém tem que pagar o plano de saúde. Não pagar, mas ter o plano de saúde pra gente. Eu gosto que ele fica rindo, ó. Ele é o que mais ri. Hoje tá até tranquilo, né, Ju? Então não tô engraçada. Não, sai umas pérolas aqui que você precisa ver. O nosso público é um público muito diverso, muito engraçado, muito expansivo, né? Mas aí a sua mãe comprou um quadro. Minha mãe comprou um quadro. Lá do Vergara. E aí foi isso. Aí a gente combinou de sair. E aí eu adicionei ela na rede social. Ela sempre esteve ali na rede social. Sempre acompanhei. A Inês namorava homens também. A gente conversa sobre isso. A Inês é de outra geração. Sim. Né? Ela tem 48 anos, eu tenho 39. Faz uma diferença. Faz. Ela é de 76. Então, assim, eu sou de 84. Eu sou dos anos 80, ela é dos anos 70. Mais pro meio, mas sim. E a Inês, ela, assim, ela vivia essa questão interna dela, porque eu, pelo menos, pegava, né? Tava ali na angústia, mas ela nem isso. Eu vivia o desejo só. Você bancava o desejo. Eu bancava o desejo, só não bancava o armário. O armário tava lá. Mas bancava o desejo. Me relacionava. E amava. E fazia as coisas. Mas a Inês, não. E aí, um dia, eu sempre acompanhei a Inês. Assim, sempre via que ela fazia muitas coisas como diretora de televisão. Éramos da mesma empresa, mas ela no Projac e eu no Jardim Botânico. Ela no entretenimento, eu no jornalismo. Sim. Mas tinha alguma coisa sobre ela ali que me interessava. E eu acompanhava mesmo. Assim, óbvio que eu não era stalker, mas eu acompanhava mesmo. Assim, ela tá com esse cara. Terminou com esse cara. Tinha isso. E aí, um dia ela postou um negócio, que eu até botei no livro, que era uma frase do Edgar Allan Poe, que eu não vou me lembrar agora direito o que é, mas como é que é? Às vezes me sinto terrified of my heart. Como é que é? Fico amedrontada com o meu coração. The way it stops and goes, era isso. O jeito que para e continua e tal. E eu falei, cara, achei isso maneiro. Que coisa mais linda. E a pessoa que cita Edgar Allan Poe, né? E aí, eu falei, oficialmente roubado. Peguei aí ela mandou uma mensagem no direct pra mim. Esperta. Mas você sabe que, olha só a história, depois é que eu fiquei sabendo que ela tinha... Ela foi na malandragem mesmo. Ela tinha conhecido sei lá quem, e aí falou, vamos ver o que a gente tem em comum. E aí, nossa, a gente só tem em comum a Maíra Donite. Aí a menina que ela conheceu falou assim, ela já ficou com uma amiga minha. Ela falou, Maíra Donite pega a mulher? Assim, pronto.
Ela tinha separado de um casamento, ela estava com 40 anos, e acho que ela tinha decidido bancar os desejos dela. E aí a gente ficou conversando a noite inteira, eu em São Paulo, ela no Rio. No dia seguinte eu falei, putz, mas ainda de amiga, tá? Ok. Eu não. Tá bom. Eu me Eu gosto da interessei. sua sinceridade. Eu me interessei por ela, assim. A Inês era muito intempestiva. Ela era all over the place. Até por isso, ela tremia, ela bufava. Eu achava tão interessante ali e respeitava ela muito profissionalmente e tal. Então a gente conversou uma noite inteira mesmo, até 5 horas da manhã, por mensagem. Depois ela sumiu. Te deu um ghosting. Eu acho que ela... Ficou com gente, medo. o início não foi fácil. E aí eu tava indo passar férias no Rio e falei, vou passar férias no Rio, a gente pode se encontrar e tal, não sei o que. Não, vamos jantar e tal. Eu sei que ela tava com vontade de falar de mulher. E aí, ela vai me matar. E aí... É nada. E aí... Aí a gente se encontrou e ficou. E eu saí do apartamento dela no dia seguinte quase expulsa, sabe? Ela queria que eu sumisse do mapa. Ok. Bateu o arrependimento ali. Eu não sei se foi arrependimento. Eu acho que ela não conseguiu nem... lidar com a questão. Isso. E eu saí falando assim, eu vou casar com essa mulher. Ela ainda não sabe. Mas eu já sei que eu vou. Determinada. Não, eu fiquei... eu tenho essas coisas, assim. Eu fiquei encantada e como que fazia tanto sentido também. Sim. O Rio de Janeiro, o que ela fazia, os nossos interesses, as nossas famílias. Eu sou ascendente em câncer, né? Ok. Não precisa falar mais nada, não? Fazia muito sentido para mim, assim. Foi demais, foi um encontro tão incrível. E que a gente já mudou tanto depois daquele encontro, das melhores formas. E desse encontro saiu a nossa filha. A Antônia. Mas você teve que insistir muito depois? 15 dias. 15 dias insistindo todos os dias? Não, filha. Não. Psicologia reversa. Ah, ok. Entendeu? Ok. Fazia assim mesmo. A gente não tem nada. Fazia mesmo. Morta de paixão interna e zen. Ok. Mas foi assim, 15 dias que eu falei, eu tenho 15 dias, porque depois eu vou ter que voltar para São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, Maíra? Vamos pensar. Sim. Mas fui vivendo com ela até que eu peguei o avião de volta com a gente já se amando. Eu já querendo levar meu caminho de mudança. Com toda sapatão. Sou Scania. Legal. Isso tem quanto tempo? Vocês fizeram quanto tempo? A gente fez 8. 8 anos. 8 anos de relacionamento. Você tá com a Flávia há quanto tempo? 9. Mais ou menos a mesma época. A gente tem um pouquinho mais de 8 anos. E é mais ou agora. menos também a diferença de idade é mais ou menos a mesma. A Flávia também tem 9 anos a mais que eu. Eu curto, você gosta? Sim. Você gosta? Sim. Eu É gosto. bem melhor. Mas eu acho que eu sou mais velha que a Inês. Assim, até de maturidade mesmo. Não tô te chamando de imatura, amor. Não é isso. Eita! Não. Ela parece, sabe? Assim, eu acho que eu sou mais... E aí veio a Antônia. Não, e aí eu falei pra ela assim, cara, a gente vai casar. Casaram no papel? Casamos no papel. E casamos no papel por medo também de não conseguir registrar a Antônia. Ok. Foi por isso que a gente casou. Porque a Antônia nasceu em fevereiro de 2019. Após as eleições. Sim. Então, foi um medo mesmo que a gente teve de, sei lá, não conseguir. Sim. E o nosso papel não saía. Eu morri de medo. Sim. Sabe? Demorava para sair no cartório. Eu ficava ligando pro cartório e não saía. Eu fiquei encucada. Estava grávida, já gigante. A Antônia nasceu em fevereiro. A gente teve o papel em dezembro. Sabe? O papel, a certidão. Ok. Então... Ok. Uau! Nossa, tanto tempo. Não, mas a gente pediu em novembro. Em novembro, entendeu? Mas Ok. demorou mais do que a previsão que eles davam. Entendi. E eu ficava ligando pra lá. Que depois o ano ia virar e tal. E aí eu falei, o ano vai virar. Então tem que ser agora. Foi isso. E filhos era algo Então, que aí vocês foi isso. planejavam? Eu cheguei pra ela e falei, vou casar. Vou casar. Mas eu quero ter filho. Ela falou, filho? Que
como, quando? Pensa nisso em 2016. Eu falei, vem comigo que eu te explico. Mas foi difícil, assim, foi difícil, acho que o processo todo de tantos estigmas que a gente também tinha sobre filhos, né? Não é maneiro entrar numa clínica de reprodução assistida. Sim. Não é um processo Não. natural. Não, de natural não tem nada. E foi uma experiência positiva? Como uma experiência positiva para você? O processo? Não. Eu conto bastante Você isso conta... no livro. Não vai dar spoiler, gente. Não, compra claro o livro. que não. Claro que... Aí compra porque, gente, essa edição vai acabar, tá? Compra o livro, gente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os locais onde é possível legal. adquirir o livro, tá? Que então, bom. compre o livro. Mas foi para mim muito angustiante, muito difícil. Eu não estava preparada para isso. Os hormônios também ruim. O que foi bom disso tudo, hoje, olhando, foi que a gente se fortaleceu muito. Cara, eu e Inês, a gente é fechada, entendeu? E todas essas adversidades foram muito importantes para a gente chegar até aqui desse jeito. Uhum. Tô contigo e não abro, sabe? Ótimo, boa. Vocês se consideram uma militante? Ah, com certeza. Sou uma pessoa que milita muito pela possibilidade das pessoas serem quem elas são e serem respeitadas por isso. Uhum. E acho que no início eu era muito revoltada. Eu acho que... Eu não sei se isso aconteceu com você, mas para mim, acho que quando eu dei um clique, pum, eu olhei assim, gente, esse mundo é horrível. Esse mundo é horrível, esse mundo é injusto, esse mundo... sou libriana, né? Sou justiceira. Então, eu olhava e falava, esse mundo é machista, esse mundo é homofóbico, LGBTfóbico, esse mundo é racista, capacitista, tudo. E me dava muita revolta. Ao mesmo tempo que eu não era fortalecido o suficiente para lidar com as próprias coisas que eu via sobre mim. O machismo que recaía sobre mim, né? Sobre mim no sentido de pessoas machistas, estruturas machistas que me oprimiam. Sim. Eu sempre me senti muito oprimida a partir do momento que eu percebi que eu era oprimida. Porque você demora, né, a perceber. Pelo menos para mim foi demorado. E aí eu acho que eu fiquei muito revoltada. Então, inicialmente, nos primeiros anos, assim, depois de assumir meu relacionamento e tal, e que pena que a gente tem que assumir o relacionamento, eu tinha muita vontade de sair dando voadora. Muita. As pessoas me davam ódio, eu ficava com ódio. E quando eu via LGBTs, então, com pouco letramento, eu ficava com ódio. E hoje eu me considero uma pessoa mais apaziguadora. Menos... as coisas me doem menos. Okay. Porque talvez eu sinta que eu tenha mais subsídios internos para poder lidar com elas. Bacana. Faço essa pergunta, sabe por quê? O movimento que eu vivenciei vindo, né, para trabalhar especificamente com diversidade e inclusão ou com a comunidade LGBT especificamente, um dos pontos que pegava, assim, principalmente do julgamento das outras pessoas, diz respeito a você viver de diversidade e inclusão, ou seja, você monetizar em cima da diversidade e inclusão. Isso para você é uma pauta? Isso foi uma cobrança que foi feita do seu círculo social ou dos seus seguidores ou das pessoas que estavam próximas a você ou não? Isso... Zero. Pelo contrário, acho que dentro do meu círculo social eu sou tida como a justiceira. Ok. Muitos dos primeiros clientes que eu tive foram minhas seguidoras que trabalhavam em empresas e queriam me levar para lá. Legal. Tipo, me ajuda a ter uma vida melhor aqui. Muito, e muito até hoje. Muitas seguidoras mesmo, que são mulheres casadas com mulheres. Cara, eu preciso de você para você falar isso pro meu chefe. E aí eu acho que a gente tem que monetizar porque é o tempo que a gente perde. Sim. O que eu vejo e que me revolta, por outro lado, é isso. Achar que diversidade e inclusão tem sempre que ser uma palestra pro bono, porque você vai estar fazendo um bem pro mundo. E desculpa, não. O tempo que eu perco deixando de estar com a minha filha é o tempo que eu vou cobrar. E não só isso, mas eu preciso pagar a conta. Sim. Então, eu zero tenho essa questão. Não tenho essa culpa. Não, culpa eu também não tenho nenhuma. Eu digo sobre a cobrança social, a cobrança do meio. Isso. Não teve, né? Não teve. Ai,
Que privilégio. E vambora. Chega aí. E do ponto de vista da bissexualidade, você ainda, em pleno século XXI, 2024, você acha que a gente ainda vivencia uma invisibilidade bissexual? Total. 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 E vou te falar que, inclusive, da comunidade LGBTQIAP+. Cara, minhas amigas lésbicas, quero rios disso. Elas ficam, e aí, bizona? Só porque como eu sou casada com uma mulher há 8 anos, então tem isso. E aí, bizona? Né, bizona, não sei o quê. Eu ouço isso direto. Até a minha mulher me sacaneia. E ela se identifica como lésbica. Ela fala, amor, vem cá, você Foi casada com um homem. Não significa nada. Anos. Não significa nada. Mas eu falei, amor, você pegou um homem até os seus 40 anos e pegava pra caramba. Ah, não, mas agora eu já sei que eu não quero mais. Eu não sei também até que ponto as coisas também não são muito definidas nesse sentido, né? Porque você pode ter preferências, mas se você teve prazer... Não sei, tô pensando aqui alto com você. Se você teve prazer a vida inteira com homem, isso era um prazer, então, assim, aí você não quer mais, mas isso quer dizer que você... Mas e todo o seu passado, entendeu? Não te faz uma pessoa bissexual? Não sei. É que eu acho que a sexualidade, ela é fluida mesmo. E ela vai... Você pode ser hoje bissexual e não ser bissexual daqui a 5 dias e tá tudo bem. Porque você é muito a partir de um processo de identificação. Sim, de identificação. Né? Político, né? Político. E a vida, ela é uma montanha russa mesmo. Os momentos, eles são cíclicos. Mas o que eu sinto é que... Como eu vejo a bissexualidade, porque é muito fácil para uma... Isso já aconteceu comigo. Armário seletivo. Hoje eu gosto de falar de armário seletivo porque eu vejo que o armário é seletivo para bissexuais. Então, eu vou mostrar para todo mundo quando eu tô com um cara, né? Mas eu vou esconder quando eu tô com uma mulher. Eu fiz isso muitas vezes, claro, para me proteger também. Sim. Mas isso acontece muito. Então vamos falar sobre bissexualidade, porque também isso acontece. Vamos falar sobre bissexualidade, porque a própria comunidade tem dogmas sobre isso. Vamos falar sobre bissexualidade, porque eu não quero que as pessoas fiquem achando que eu sou promíscua, indecisa, ou que ou me apagando. Porque eu faço questão dessa identificação, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas se referem a mim como lésbica. Me perguntou? Não. Inclusive, eu já fiz isso uma vez. Acho que sim. No nosso primeiro bate-papo, na primeira live, eu acho que eu te apresentei como lésbica. Mas eu acho que as pessoas assumem mesmo. Porque eu sou casada Mas você com me corrigiu, você falou. Foi? Sou bissexual. Eu falei, então eu não sabia. Agora eu lembrei, que eu não lembrava qual era. E a Inês ficou da sala. Isso mesmo. Foi exatamente isso. Foi? Então. Foi exatamente isso. Mas eu acho que isso rola. E eu sinto a necessidade de falar sobre isso hoje. Até outro dia uma revista me pediu um artigo com ensejo, aproveitando o mês do orgulho. E aí, sobre o que você quer escrever? Eu falei sobre bissexualidade. Isso é uma verdade para mim hoje. E eu demorei, tá? Eu demorei a entender sobre isso. E te falo, quando eu assumi meu relacionamento, vários homens deixaram de me seguir. Porque eu deixei de ser uma presa. Sabe? Perderam boas oportunidades. Mentira. Ou você se livrou de várias... de vários problemas. É isso, mas é isso. Isso me incomoda. E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a bissexualidade? Cara, as possibilidades de ser. E você poder gostar... E você não precisar ter preferência. Só isso. Não invisibilizem, não inviabilizem a sexualidade alheia. E outra coisa, perguntem, né? Como é que você se identifica, queridinha? Isso eu acho importante. Porque eu não tenho o menor problema em ser colocada como uma mulher lésbica, já que vivo um relacionamento lésbico há tantos anos e milito por ele. Mas... não gostaria de ser apagada. Até por tanta coisa que eu já vivi na vida. Muito bom, muito bom. Com essa frase, a gente finaliza, né, o nosso episódio de hoje. Repete a frase. Não gostaria de ser? Não gostaria de ser apagada.
Obrigada. Maíra, obrigada demais por ter topado esse bate-papo. Demais, imagina se não. Foi muito bacana. Bom conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre seus projetos. Muito obrigada. Amei falar sobre a minha infância, a minha adolescência e os percalços para chegar até aqui. Desejo para você todo o sucesso do mundo com a consultoria e com os outros projetos que virão, né? A bicha está aqui de portas abertas para o que precisar e para o que não precisar também. Eu também. Estou muito aberta ao trabalho que você faz, vocês fazem. É tão essencial, né? Tenho muito orgulho de você. Ah, obrigada. Também tenho muito orgulho de você. Está fazendo um trabalho. Já fazia antes com o perfil. Acho que já ajudava bastante, né? Dentro dessa perspectiva ali, o projeto entre duas mães ou os casais do mesmo sexo, do mesmo gênero, mas agora está ampliando ainda mais a voz e atingindo locais privilegiados, que eu acho que isso é importante, a gente chegar em locais que pessoas LGBTs talvez não tenham tanto acesso assim, que são os locais onde a gente precisa chegar. Sim. Né? Não é na nossa bolha do algoritmo necessariamente. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso. Muito obrigada. Vai dar tudo certo. E vocês já sabem, né? Sigam a gente nas redes sociais. Qual que é seu arroba? @Maíra Donite, Maíra com I, e não Mayra, Donite, D-O, 2 N's e C de casa I. Muito bom, a gente vai deixar aqui na descrição. O nosso você já conhece, @Bicha da Justica. E o resto é aquilo que é padrão, né? Segue, compartilha, ativa sininho, comenta, manda pro amigo, pro papagaio, pro todo mundo. E a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário. Um beijo e até semana que vem.